dia, povo de Deus, bom dia não, boa noite, né? Nós estamos ainda, eu tô sempre fora do fuso horário, né, com vocês, né? O pessoal deve me matar, querer me matar, porque eu sempre tô fora do fuso horário. Mas é porque a gente faz tanta coisa, né, aqui, que a gente acaba esquecendo em que momento a gente tá. A gente tá de noite, a gente tá de dia, e a minha vida é uma loucura, mas boa noite então para vocês que estão aqui chegando, ou no momento que você está vendo esse vídeo, né? Porque infelizmente, né, esse vídeo está sendo gravado justamente porque a nossa live que ia acontecer nessa noite, né, na noite de segunda-feira, que é o momento em que eu estou gravando já para vocês essa live, aconteceu uma oscilação da nossa internet. A nossa internet está muito ruim e tem que ter manter, né, um certo grau de upload, se alguém conhece essa palavra, um grau de dados sendo mandado para a internet, para que a nossa live ela funcione normalmente, sem travar, né, do jeito que a gente geralmente faz. Mas por um acaso a internet não está funcionando perfeitamente, então eu resolvi, para não deixar de passar mais uma vez essa mensagem, né, de passar ela para vocês, então eu resolvi gravar ela para vocês e colocar aqui no canal. Então, se está saindo na segunda-feira à noite ou se está saindo na segunda-feira, vai depender muito da internet. Depois que a gente acabar de gravar, a gente vai estar lançando para vocês e vocês vão poder assistir na íntegra, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. Vamos orar já iniciando esse momento e logo após nós já vamos aí passar para os nossos slides, a nossa palavra, já com um gostinho de estudo nessa noite. Então eu espero que vocês gostem e vamos juntos agora orar para iniciar esse momento junto com vocês, amém? Então, Deus, nós invocamos o Teu nome nesse exato momento, Senhor Jesus, para que essa palavra, esse poder maravilhoso do Senhor possa acontecer através desse momento que nós estamos juntos aqui, Senhor Jesus, na Tua presença, com muitas pessoas que estão acessando esse vídeo agora, Deus, que está tentando, Senhor Jesus, aprender um pouco mais sobre maturidade, ó Deus. E nós queremos muito, Senhor Jesus, aprender com o Senhor nessa noite. Então ensina-me, Senhor Jesus, eu aqui, Diogo, e ensina a todos aqueles que vão ouvir essa palavra, Senhor Jesus, porque ela também é inédita para mim, ó Deus. Então eu quero aprender muito com o Senhor nessa noite e também quero fazer com que muitas pessoas possam aprender mais do Senhor com essa palavra sobre maturidade. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que vai ocorrer nesse momento, Senhor Jesus, aqui. E que cada palavra, Senhor Jesus, que sai da minha boca seja movida pelo Espírito Santo de Deus e não pela minha vontade, e não pelo meu ego, não pelas coisas que eu imagino que seja, Pai, mas que sejam as coisas que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluias! Muito obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente, e nós colocamos nesse momento aqui para falar para vocês algumas coisas que são de Deus aí para sua vida, né? Nós preparamos aqui algo muito bacana. Então nós vamos contar aqui as 3 fases da maturidade. Você está vendo aí na sua tela. Nós vamos falar sobre essas 3 fases da maturidade e nós vamos usar o texto de Nicodemos. Nós vamos usar o texto de Nicodemos para falar para vocês esse texto vai trazer um pouco mais para que a gente possa entender o que é maturidade. Então vamos para o texto sem mais delongas, né, já que é tudo gravado, então vamos direto para o texto. Vocês podem acessar aqui embaixo do vídeo, onde você está acessando aqui, ó, lá de cá, na verdade lá de cá, aqui, isso. Aqui no vídeo está aparecendo aqui, ó, o versículo que então é João capítulo 3, de 1 a 27, é o texto que nós vamos abordar aqui nessa noite. Então, se você já tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia nessa noite. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, porque senão vai sair um som, né, ambiente aqui e vai me atrapalhar aqui. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho desse som para me ajudar, e aí a gente já lê esse texto. Então, o texto está lá em João capítulo 3, de 1 a 27. Então, vamos ler o texto? Diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos,
uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lembrando que esse texto, quando ocorre isso, já teve um primeiro momento em que Jesus encontra com Nicodemos, logo após ele ter feito aquele momento, né, dentro do tabernáculo lá, né, dentro do templo, e aí Nicodemos fica impactado com aquilo e vai procurar Jesus à noite, tá certo? Então, esse é o contexto da história. Eu estou indo direto para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, aqui ele encontra Jesus à noite e começa a indagar Jesus, né? Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós vamos abordar alguns pontos aqui, mas vamos concluir o texto e depois a gente vai pausar em alguns detalhes. Então, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, Jesus ele vem falando aqui de uma forma totalmente diferente, uma forma que vai mostrar para ele que você está vivendo um evangelho, vamos colocar assim, um evangelho em que você olha para as coisas de um modo racional, mas eu vou te mostrar, Nicodemos, que há algo espiritual que você não está vendo e que você nem sabe, porque naquela época, embora eles conheciam a palavra sobre batismo, tem o tanque de Betesda, tem vários momentos, né, que você vai ver batizado, por exemplo, depois que Jesus morre, no primeiro momento em que Pedro ele vai pregar, né, no começo de Atos ali, são mais de 3.000 almas que são batizadas, e tem um local em Jerusalém onde tinha um grande local para fazer os batismos. Então não era uma prática nova, a prática do batismo existia, e por isso foi possível que Pedro batizasse tantas pessoas no começo do ministério de apóstolo dele pós-Jesus, tá certo? Então ocorreu isso porque já tinha uma prática de batismo. Isso é novo, não era novo, mas mesmo assim, sabendo que essa prática já existia do batismo, Nicodemos ele não entendia como Jesus estava falando com ele. Só que Jesus não estava falando só de um batismo em águas, e estava falando de algo muito mais novo para ele, porque o batismo, a gente sempre fala que é o nascer de novo do cristão, né? Ele joga fora tudo aquilo que ele vivia antes e agora vai viver um novo de Deus. Então esse nascer da água e do Espírito aqui seria o batismo, seria algo novo, mas não no batismo em que eles já criam, de que eles viam acontecendo. Não era só descer a água, por isso que aqui coloca assim, no versículo 5, água e do Espírito. Não era só água, porque João já batizava com água lá no começo dos evangelhos, né? Se você pegar aí, você vai ver em Lucas, o evangelho de Lucas vai mostrar assim detalhadamente como João batizava e todas as palavras que ele usava, onde ele estava, como ele era, né? Como ele se vestia. Então todos os detalhes de João Batista você vai saber ali quando você acessar o livro, o livro mesmo, né? O Evangelho de Lucas. Então você vai ter todos os detalhes de como era o batismo. Só que quando Jesus ele vai falar aqui sobre esse momento,
ele já vai abordar aqui de uma forma totalmente diferente com Nicodemos. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus. Ele já está falando de reino, ele já está falando de um momento totalmente diferente. E Diogo, onde que isso se encaixa em maturidade? Calma que isso é apenas a introdução de tudo que a gente vai falar nessa noite. Não tenha pressa ou não tenha pressa de assistir até o final. Tem muita coisa e quem assistiu na última live que a gente fez, né, de mensagem desse jeito, sentadinho, falando com vocês, vocês sabem que isso aqui é só a introdução. O melhor tá no meio pro final aí, então aguarde, fique tranquilo que vai chegar a melhor parte ainda, tá bom? Então, continuando aqui, versículo 6 diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, o que nasce da carne, ou seja, nascido de homem e mulher, ele ainda é carne. Ele ainda tem muita coisa da carne, ou seja, ele tem ainda o pecado original ali que ainda está dentro dele. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, aquele que também, como ele mesmo, Jesus, nascido do Espírito, ele agora mostra exatamente isso. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, ele mostra uma nova roupagem de como a pessoa é em Cristo. Então essa introdução é para você entender melhor o que você pode, né, ser se você aceitar a Cristo, ser batizado. Então aqui é uma introdução, mas abordando tudo para você entender melhor. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Olha que interessante, ele já está falando no plural, então ele já não está falando mais só para Nicodemos. Então ele diz, no versículo 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês, então já não está falando com uma pessoa mais, nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha que interessante. Então aqui ele vai falar de algo muito mais tremendo e mais poderoso sobre aquele que é nascido de novo. Aquele que é nascido de novo, ele não sabe para onde vai, nem para onde de onde vem. Assim acontece com todos aqueles que é nascido do Espírito. Eles são levados pelo mover do Espírito Santo de Deus. E ele continua no 9. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Ou seja, ouvindo tudo aquilo que Jesus estava falando, ele ficou assim, abismado. O que esse homem está falando? O que ele está dizendo? E Jesus completa. Jesus diz: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Todo conhecimento que nós temos ainda é muito pouco. Como Paulo já dizia em Coríntios lá também, ele fala sobre isso, né? Ele fala, se eu não me engano, no capítulo 12 ou 13, que ele vai falar, nós vemos ainda como um latão, né? Que ainda não tem a imagem perfeita, mas assim quando vier o perfeito, nós veremos a parte perfeita de Deus e seremos perfeitos com Ele. E agora é só um spoiler do que nós vamos falar hoje sobre maturidade, né? Que é praticamente perto disso. Mas aqui eu estou trazendo só um texto só para vocês contextualizar com o que Jesus está falando. Espero não esteja tão rápido. Eu estou achando que eu estou falando bem rápido, mas é porque é muita informação. Mas assim, para o vídeo, assista de novo, tá bom? Aproveita para deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito. Mas vai aí assistindo que tem muita coisa boa para vocês aí, tá bom? Então vamos lá. Nós paramos aqui no versículo 10. Então, o que Jesus vai falar para ele? Asseguro-lhes que, para ele, né, Nicodemos, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Porque o batismo, esse ato profético que nós cometemos, que nós fazemos, né, para Deus, que nós praticamos para Deus,
para mostrar essa atitude pública, é algo humano, é algo coisa terrena, é coisa palpável, né? Você pode ou não ser batizado, você pode ou não crer em Deus, você pode ter ou não ter esse momento com Deus. E aqui Jesus fala: eu falei só de coisa terrena, eu nem falei o que isso pode causar na sua vida. Então nós estamos falando de bebês na fé, de pessoas que estão começando. A maturidade, não adianta eu chegar aqui e falar só o que é maturidade. Eu preciso dessa introdução para que você entenda qual é o momento que talvez você esteja. Talvez você é o zero, o nível zero do cristianismo. Então preciso que você entenda essa primeira parte, tá bom? Então vamos lá. Versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então ele está falando dele mesmo, né? Mas usando sempre a terceira pessoa, porque ele não quer se exaltar. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Esse ato aqui que Moisés faz no Antigo Testamento, ele faz isso e as pessoas são curadas através desse, vamos colocar assim, esse totem, né, que ele fez da serpente para que as pessoas fossem curadas. É uma outra história, não vou entrar nesse detalhe, mas as pessoas depois começam a adorar essa serpente e depois Deus vai mandar destruir ela. Só o que eu posso dizer para vocês, se vocês tiverem a curiosidade, digita no Google ou procura aí para vocês entenderem melhor a situação dessa de Moisés aí do versículo 14, tá bom? Se for uma Bíblia que você tem aí que é de estudo, esse versículo 14 com certeza vai estar comentado no rodapé da sua Bíblia. Então é só você, ele vai já te dar o texto lá em Êxodo que você vai estar procurando e vai estar olhando exatamente por que Jesus cita isso aqui. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas ele está falando aqui sobre evidências, tá? Evidência, está evidenciado. Ele mostra que ele é a cura. Ele é o que está no momento para que as pessoas possam vir ser curadas, ser restauradas, ser movidas, né? Pelo poder do Espírito Santo que está sobre a vida dele, para que você possa ser abençoado, tá bom? Então o 16 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto mais famoso de João, né? João, capítulo 3, versículo 16. E por que aconteceu isso? Porque ele falou que ele é como a serpente que Moisés levantou no deserto, para que todos aqueles venham, todos aqueles que querem ser curados, todos aqueles que querem ser libertados, venham até Moisés, né, como era no Antigo Testamento. Agora ele é essa serpente, do modo que ele está mostrando aqui, pela cura que aconteceu lá no Antigo Testamento. Ele está fazendo apenas um paralelo do que já ocorreu, porque sabia que eles conheciam a palavra e iam entender melhor o que estava acontecendo. Então ele mostra isso. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amarraram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Olha que interessante isso aqui. E quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, ele ainda coloca um pouquinho mais ainda para Nicodemos e as outras pessoas que estão ali, porque ele aproveita e já dá uma pregação, né? Ele fala justamente de outras coisas a mais. Ele fala o seguinte aqui: você que está nas trevas e quer vir para a luz, tudo aquilo que você está fazendo de errado vai ficar aparente, você vai precisar pedir o arrependimento, vai ter que nascer de novo, como ele estava falando,
e aí você vai ser notado, né, pelas suas obras, por tudo que você faz, que você está fazendo por Cristo e por intermédio de Deus, como ele colocou aqui até essa palavra mesmo aqui nessa versão NVI que a gente está lendo, fala assim, realizadas por intermédio de Deus. Então todas as obras que você vai realizar não vai ser mais por intermédio de você mesmo, mas vai ser intermédio de Deus. Beleza, beleza? Isso aqui é só a introdução, por isso que eu fui bem rapidão, para não gastar todo o tempo só na introdução. Mas aqui já dava até para dar uma pregação todinha só aqui. Mas, porém, vamos para o nosso slide, tá certo? Para que nós começamos de fato essa palavra nessa noite junto com vocês, tá certo? Como eu falei para vocês aqui, há 3 fases da maturidade. Então, esse primeiro momento aqui, nós vamos saber que é o primeiro momento, essa primeira fase é a menção mais conhecida sobre o que descreve ser o encontro com Jesus à noite, né? Com aí Nicodemos. Qual que é o primeiro momento? O primeiro momento é você precisa viver algo diferente com Deus, ao ponto de você ver o que Ele tem feito na sua vida, o que Ele está transformando na sua vida, o que Ele te impactou, porque algo chamou a atenção de Nicodemos no primeiro momento em que ele encontra com Jesus. Ele tem o primeiro momento ali com Jesus, e quando ele tem esse primeiro encontro, ele tem esse primeiro impacto ali com Jesus, ele fica tão abismado com tudo que está ocorrendo, que ele para tudo e fala, eu preciso conhecer esse homem que fala dessa forma, que diz dessas formas que ele fala, e eu preciso entender o que está ocorrendo, porque esse homem fala coisas que eu não consigo compreender. E nesse caso, Jesus o tempo todo ele aborda algo muito precioso com ele, ao ponto dele ficar ainda indagando Jesus o tempo todo, sem saber o que está ocorrendo. Como assim nascer de novo, viver, entrar na barriga de uma mãe? Você tá falando aí sobre Espírito Santo de Deus, você está falando sobre coisas que eu não compreendo. Me explica melhor. E Jesus vai explicando, e quando vê que ele não está entendendo muito o que Jesus está colocando para ele, ele fala algo muito mais tremendo ainda, que ele fala assim, o que eu tô te dizendo aqui, deixa eu pegar aqui o que eu queria falar aqui. Ele fala assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, olha o primeiro momento em que ele já fala com Nicodemos, ele fala assim, ei, você quer chegar a uma maturidade em Deus? Mas maturidade não tem a ver com o tanto de conhecimento que você tem. E maturidade tem a ver com integridade em Cristo, com quem você é em Cristo, com o tanto que você sabe sobre Deus, mas sabe sobre Deus vivendo na pele o que é Deus, o que é Jesus, o que é ser um cristão novo, um cristão renovado, um cristão que vive realmente, não da boca para fora dizendo que eu sou cristão, mas que agora eu estou vivendo algo novo na minha vida e que realmente eu nasci de novo. Eu não vivo conforme a carne, mas eu vivo conforme o Espírito Santo de Deus. Então tem muita coisa que a gente precisa entender, que maturidade, como está aí na nossa capa, né? Na nossa capa a gente fala sobre isso aí, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó. A nossa capa aí, ó, tá aí, ó. Não é perfeição humana, mas uma integridade divina, tá certo? Então é isso que a gente colocou aí já na capa para vocês, a resposta tava aí o tempo todo, tá certo?
mas nós vamos continuar aqui porque tem mais coisa ainda, isso é só o começo, tá bom? Vamos aqui com o nosso slide aqui para vocês entenderem. Então o primeiro momento aí que a gente mostrou para vocês, né, é a menção mais conhecida sobre ele é que descreveu o seu encontro com Jesus à noite aí, que é o que a gente colocou para vocês aí, já falando o texto todo. Nós vamos aqui passar aqui. O segundo ponto, né, a segunda fase aí, né, é Nicodemos é citado novamente lá em João, capítulo 7, 50 a 52, eu nem vou colocar aqui para vocês, onde na ocasião Nicodemos se mostra protestando contra os sacerdotes e fariseus que haviam tentado prender Jesus. Vocês querem? Vou colocar o texto aqui para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Vou pegar aqui para vocês terem essa noção aí. Não estava no script, mas não tem problema. Vamos colocar aqui. Bom que eu estou na frente do computador, fica mais fácil, né? João 7. João 7. 7:50. Vamos lá no 50. E vocês vão saber o que está escrito lá para vocês não perder. Diz o seguinte aqui no 50, capítulo 7 de João. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou. Então aqui já fala que ele já tinha procurado Jesus, tá? A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então aqui há uma defesa de Nicodemos. O primeiro momento que Nicodemos ele tem com Jesus, ele já abre um precedente de lá para cá, né, para esse segundo ponto, em que agora ele já defende Jesus. Ele já olha para Jesus totalmente diferente. E a maioria das pessoas, para chegar a essa maturidade que a gente está falando, que é a integridade, essas pessoas elas não olham para quem é Jesus, elas simplesmente já o julgam, como aqui está acontecendo aqui. E Nicodemos, já conhecendo um pouco mais Jesus, conhecendo mais o ministério de Jesus, ele já começa a indagar os mestres, os fariseus aqui, sobre a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. Então o importante de toda a história, né, dentro desse contexto, é saber o que você tem vivido, porque se você olha para todas essas coisas que Jesus tem feito na sua vida e acaba olhando para tudo isso e pensando da seguinte forma: Jesus faz isso, faz aquilo, mas eu não quero ele mais. Eu não consigo viver ao lado dele, eu não quero ele mais para minha vida, ou eu nem dou a chance de ninguém falar comigo sobre Jesus, porque eu não quero ouvi-lo. Ele não é um profeta, ele é isso, é aquilo, e já coloca Jesus para escanteio. Então, se você é uma pessoa que está fazendo isso também na sua vida, há uma falta de maturidade, não só espiritual, mas também de vida, né? Porque é preciso ouvir as pessoas, é preciso sempre ouvir o outro lado. Então, uma questão de maturidade, nós estamos aqui falando tudo sobre maturidade espiritual, tá? Um outro momento a gente fala sobre maturidade pessoal, que aí daria um outro vídeo, um outro momento. Então, só para você entender que a gente está falando sobre maturidade espiritual, bíblica, tá bom? Tudo voltado para mim. É muito difícil eu ficar falando aqui sobre personalidade, porque eu gosto de trazer o máximo possível da Bíblia para vocês, porque é o que eu vejo que falta, né, nas pessoas, é conhecer, entender o que a palavra diz. Aí se eu ficar trazendo só experiências da minha vida, vocês vão ficar, né,
conhecer na minha vida, mas não vai conhecer a Bíblia. Então eu prefiro falar só da Bíblia. Por isso que eu só cito coisas bíblicas aqui, e essa é uma questão espiritual, tá certo? Então vamos lá. A maturidade espiritual que Nicodemos mostra aqui é: de agora já conheço a Jesus. E esse Jesus que vocês estão falando, ele não é como vocês estão falando, vocês estão julgando ele da maneira errada, porque também vocês nem ouviram ele. Então os fariseus automaticamente já querem questionar a autoridade de Nicodemos, mesmo sendo um fariseu, mesmo sendo um conhecedor da lei também, né, um cara que já era respeitado naquele tempo, mas agora eles colocam em xeque até o sacerdócio, né, vamos colocar assim, de Nicodemos. Tudo aquilo que ele vivia já ali como mestre da lei, eles colocam agora em xeque. Ele já pergunta: você também é da Galileia? Então já pergunta: você vem do mesmo lugar que Jesus? Você virou a casaca? Né? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Aquela história, ela se encerra ali. Porque quando a pessoa ela não quer ouvir de Deus, assim como o próprio Jesus fez, né, com aquele jovem rico, né, pega suas coisas e vende e me siga. E o que aquele jovem ele fez? Ele só virou as costas e foi. E você acha que Jesus foi atrás dele? Olha no texto, ele não foi, ele continuou. Não use esse texto também para um pretexto, né? Nós estamos falando aqui de uma maneira espiritual, porque ele chegou para Jesus e falou, né, sobre o que ele fazia de tudo perfeito. Eu faço isso, eu faço aquilo perfeito, que me resta, que me falta, o que me falta fazer e tal para entrar no reino de Deus e tal. E Jesus fala para ele: já que você está me perguntando algo tão pessoal, algo tão que leva à questão da maturidade também, porque você está vendo parcialmente o que você fez. Você acha que essas obras que você está fazendo são as obras que vão te levar para o céu, mas não é isso. Não se trata de fazer essas coisas, essas muitas coisas, muitos projetos, muitas coisas que no fim da situação não é o que Deus quer de você, não é o que Deus quer da minha vida, porque Ele quer que você se entregue sem reservas, né? Sem reservas nenhuma, se entrega totalmente para Ele. E aquele jovem, ele não entendeu. E aqui também os fariseus, eles colocam uma indagação para Nicodemos sobre a questão dele e coloca ele lá embaixo, como se ele fosse uma pessoa que agora, por andar com Jesus, ele não teria mais nenhuma maturidade, ele não teria mais autoridade e conhecimento para falar com essa autoridade que ele começou a questionar aqui os fariseus. Então tem uma coisa, por exemplo, vou colocar um exemplo prático para vocês entenderem, né? O Silvio Santos, olha que viagem, né? Mas vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. O Silvio Santos, se vocês repararem, toda vez quando alguém vai lá, por mais estourado que a pessoa esteja na mídia, toda vez quando a pessoa vai lá, a primeira coisa que o Silvio Santos fala com a pessoa é o seguinte: quem é você? E aquilo ali é uma tática, né, para fazer com que aquela pessoa, por mais que ela já esteja num grau altíssimo de soberba, né, quando o Silvio ele fala com a pessoa, quem é você? Ele quebra as pernas da pessoa, porque a pessoa ela não tem reação, ela fica à mercê do que ele vai fazer no programa dele, né? Ou seja, esse programa que é meu, eu não vejo nada, eu não sei quem é você, você está estourada para o mundo ou está estourado para o mundo, mas eu não te conheço, então aqui eu preciso te conhecer, preciso saber quem é você. E por que eu cito isso? Porque aqui, quando os fariseus eles falam com Nicodemos, eles usam essa mesma tática. Você também é da Galileia? Né? Tirando toda a autoridade, todo
que ele conhecia, quem ele era, se ele tinha palavras bonitas, se ele era um mestre da lei de excelência, se ele já tinha uma pregação top de linha. Então, maturidade às vezes passa por esse momento onde você vai ser confrontado de quem é você na fé, quem é você em Cristo. Então, as pessoas vão questionar a sua integridade. Outro exemplo aqui bem simples e prático é quando a pessoa, você está no seu trabalho ou está em qualquer lugar, você erra ou faz alguma coisa que não é coerente com cristão, né, ou brinca, ou o que seja, e as pessoas vão falar assim: nossa, isso aí não é o crente? Isso aí não é o cristão? Isso aí não é o cara que vai na igreja? Então já questionam, né, tudo aquilo que você vive em Cristo. E será que isso pode te abalar? Sim, pode te abalar sim. Mas aí é que tá, essa palavra de hoje aqui é para justamente você entender quando isso acontecer e você não se abalar de forma alguma, beleza? Então vamos continuar aqui com o nosso texto, para a gente não agarrar só nisso aqui e continuar com vocês. Então, o terceiro ponto aqui que a gente vai abordar é: Nicodemos é citado no episódio do sepulcro de Jesus, onde ele ajudou outro membro do Sinédrio, José de Arimateia, né, na preparação do corpo. Está lá em João capítulo 19, versículo 38 a 42. O relato nos diz que Nicodemos levou uma grande quantidade de especiarias, né, cerca de 100 libras em peso, algo em torno de 30 quilos, para a unção do corpo de Jesus. Nós vamos estar procurando aqui com vocês, né? Aí vocês também com a Bíblia de vocês, já que a gente leu um texto, vamos ler todos aqui, né? Tá lá em João capítulo, acho que é 19, não é isso? Isso, 19, 38. Vamos lá, 19, 38. Para a gente não perder aqui esse momento. Então eu quis trazer 3 momentos diferentes de Nicodemos na Bíblia, para vocês verem os 3 momentos de grau de maturidade que ele passa, de entender a integridade dele em Cristo, porque nosso foco aqui é bater no que a gente até falou para vocês aqui sobre a nossa capa aí do nosso vídeo, ó. Não é perfeição humana, maturidade não é perfeição humana, mas uma integridade divina. Então não quer dizer sobre perfeição. As pessoas colocam, né, a maturidade como o suprassumo da pessoa. Por isso que quando eu mandei a mensagem para vocês, eu falei, não estou pregando porque estou maduro o suficiente para pregar uma palavra sobre maturidade, mas estou pregando porque eu quero dizer sobre integridade em Cristo. Ah, Diogo, mas por que você não colocou no slide, né, na sua capa aí, integridade, já que você queria falar de integridade? Não. Por que eu não quis colocar assim? Porque isso aqui é a etimologia da palavra no hebraico, se eu não me engano. Não sei, não lembro mais se eu coloquei no hebraico ou se é no grego, mas eu acho que é no hebraico. No original aí, a palavra maturidade, ela tem esse significado que eu coloquei para vocês, como vai aparecer aqui para vocês agora, ó. Não é perfeição humana, mas uma integridade divina. Então, é o significado de maturidade biblicamente que eu estou apresentando para vocês. Então, é uma integridade, é a integridade em Cristo. Então, Jesus mostrou para Nicodemos, no primeiro momento, lá sobre nascer de novo. Ou seja, maturidade não tem a ver com a perfeição humana. Você sabe da lei, você vive entre os fariseus, mas você não sabe o que realmente é o reino de Deus. Então você vive dentro da igreja, você conhece a Bíblia, você pode até ser pastor, presbítero, diácono, obreiro, tudo.
mas, porém, todavia, você ainda não é perfeito, né? Você tem que viver uma maturidade divina, ou seja, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, pastor. Você precisa nascer de novo, presbítero. Você precisa nascer de novo, diácono. Você precisa nascer de novo, ministros de louvores. Vocês precisam nascer de novo. Às vezes está 20 anos na igreja, mas não aprendeu, não sabe o que é nascer de novo. Então Jesus mostra com Nicodemos. Segundo momento, ele é confrontado. Você vai ser confrontado aí pelas pessoas, mostrando quem é você, quem que você faz e tal. E agora, aqui no terceiro momento, nós viemos e vamos falar para você aqui o que está escrito no terceiro momento. Qual que é o terceiro momento aqui, ó? Aqui, ó. Falei com vocês aqui, ó. Ninguém, né? Nicodemos é citado no terceiro episódio e ele vai tratar agora aqui, como eu coloquei para vocês, aqui, ó, capítulo 19, versículo 38. Então vamos ler aqui junto com vocês para vocês entenderem sobre esse ponto. Então vamos aqui. 38 diz o seguinte, lá no capítulo 19, tá? Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, então Nicodemos estava junto com ele, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Olha que interessante que todo o texto fala exatamente do primeiro ponto em que Nicodemos aparece na história. Então todos os pontos mostram o primeiro. Porque lá não fala assim, será que Nicodemos ele entendeu o que é nascer de novo? Será que ele realmente aceitou o senhorio de Cristo? Será que ele nasceu de novo? E por duas vezes, em dois textos posteriormente, onde vai aparecer de novo o nome Nicodemos, nós estamos vendo que ele sempre está sendo lembrado como aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Vocês têm ideia disso? Vocês estão entendendo esse mistério? Vamos lá. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e óleos, né, para fazer ali o tratamento, né, desse momento do corpo. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho juntamente com as especiarias de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. Eu poderia também entrar aqui numa questão cultural sobre o sepultamento de Jesus, mas em outro momento eu dou essa palavra para vocês, que é interessantíssimo também, é algo muito top de aprender, tem coisas muito espirituais aqui, e depois, se vocês pedirem aí, a gente faz também sobre o sepultamento de Jesus. A gente faz um vídeo só sobre isso, para vocês entenderem esses pormenores da Bíblia aí, que a gente quer voltar com esse quadro que a gente tinha aqui no canal. Então, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Então ele foi colocado num lugar específico e diferente, onde ninguém jamais tinha colocado. Então vamos lá, beleza, estamos chegando ao final. Então vamos chegar aqui às conclusões, né, dessa maturidade, para ver se vocês entenderam realmente o que a gente estava abordando até esse momento aqui, né? Porque às vezes tô falando aqui, você não entendeu nada. Então vamos lá, vamos recordar tudo que a gente passou aqui. Então, a primeira fase da maturidade. Qual é a primeira fase da maturidade? É o seu encontro com Jesus. Porque viu que nos três textos que nós apresentamos para vocês, mostra o momento em que você encontra com Jesus, ou que Nicodemos, no caso ali, encontrou com Jesus. Se o seu primeiro encontro te mudar,
você sempre vai ser lembrado porque você foi mudado por Jesus. Porque olha como que o texto fala, olha ali, olha que interessante. Olha o interessante que eu falei para vocês, hein? Ó, 38 aqui, ó, final. 38 não, deixa eu ver aqui. 39 vai falar: aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Então, todos os momentos onde você vai ver lá em João, capítulo 7, né, nós vamos ver exatamente a mesma coisa, né, onde Jesus vai falar. Deixa eu ver aqui onde que está escrito essa parte. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para ver aqui, senão vamos perder, né? Deixa eu ver aqui onde que é. 7:50 vai dizer aqui para vocês aqui, ó. Vamos lá. A nossa lei, né? Onde que está escrito? Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, no 50 mesmo, isso mesmo. Capítulo 7 de João, versículo 50 vai dizer que antes tinha procurado Jesus, né? Então, você que procurou Jesus, você tem que procurar Jesus. Então, nosso primeiro ponto que a gente colocou ali, ó, é o conhecer, o encontrar com Jesus, ou procurar a Ele. Se você não encontrou com Ele até hoje, hoje é o momento de você procurar Ele, encontrar Ele nessa noite. Aleluias, glória a Deus. E aí você vai ter um encontro totalmente diferente com Ele. Então é um primeiro momento, a primeira fase da maturidade é você encontrar ali, ter o seu encontro com Jesus. Então, aceitar a Cristo, o senhorio dele, ser batizado em nome de Jesus. E aí nós temos, né, a segunda fase. Nós esquecemos ali de trocar, mas não tem problema não. A segunda fase seria a defesa de Nicodemos protestando contra os fariseus. Quando você conhece Jesus, você acaba sem querer sempre fazendo uma defesa de Jesus, embora ele não precise de defesa, mas você sempre vai saber exatamente quem ele é e quem você é nele. Porque agora aqui, mesmo que em nenhum momento ele cita dentro do texto, mas agora Nicodemos já é, né, alguém que está seguindo Jesus, que já aprendeu várias coisas de Jesus, e ele sempre vai querer que Jesus fale. E no primeiro momento em que ele encontra com Jesus lá, né, dentro do templo, né, e ele cura, ele começa a curar e tal as pessoas, né, depois de ter derrubado tudo, né, você vai ver que ele fica maravilhado, Nicodemos fica maravilhado de ver aquilo, mas cheio de perguntas, cheio de indagações. E aqui ele já tem, vamos deixar o que Jesus vai falar. Ele pode falar alguma coisa que vai mostrar para você, como mostrou para mim lá no começo, que ele é um homem bom, que ele é realmente o Messias esperado, e vocês não vão mais matar ele. Lógico que a gente já falou aqui no último, né, momento, aqui na última palavra que a gente deu, a gente falou que Jesus, ele o tempo todo ele mostra quem ele era e que ele tinha um propósito. Então não ia deixar de acontecer a morte e a ressurreição dele, mas aqui nós conseguimos ver as reações das pessoas, se elas realmente fossem se Jesus fosse mais compreendido, se ele tivesse sido entendido, se ele fosse compreendido as palavras, né, que ele declarou, que ele falou ali para aquelas pessoas. Então, se ele tivesse sido mais compreendido, se as pessoas tivessem entendido o ministério dele, com certeza, né, eles dariam voz ao outro lado. E quantas vezes, né, você está tratando de alguém, né, na igreja, ou um filho, ou uma demanda de pessoas, dos seus vizinhos, e é muito importante ouvir o outro lado.
Isso também é uma parte da maturidade, né? Que é não só espiritual, mas também humana, né? Aí já entra dois pontos aí. Você pode olhar tanto a parte espiritual como a parte humana. Então a parte humana é que você precisa sempre olhar os dois lados. Quem aí não lembra, né, de Salomão e as duas mães, que ele chama as duas mães, né? Uma que roubou o bebê, né? Porque ela dormiu em cima do bebê dela e ela acabou matando o bebê dela à noite, né? Por ter rolado em cima dele. E aí ela acaba roubando o bebê da outra mãe que estava dormindo ao lado dela. Então ela fala que o filho é dela, e a outra, que era realmente a mãe, ela acaba levando essa demanda, né, até Salomão, e Salomão é que tinha que decidir. Mas só que Salomão, como ele já tinha pedido, né, no ministério dele, sabedoria, que também faz parte de uma maturidade, você vai ver que Salomão, ele vai apresentar uma proposta para as duas. Já que as duas falam que esse filho é de vocês, então vamos partir esse filho no meio e vamos dar um pedaço para cada uma. E aí a mãe verdadeira cai ao chão de joelhos e ela vai dizer: não deixe esse filho com ela, eu prefiro que meu filho viva. E aí realmente Salomão, né, entende que aquela ali era a mãe verdadeira e entrega o filho àquela mãe verdadeira. Por quê? Porque uma mãe, ela nunca vai optar por deixar matar um filho dela. É preferível que ela não tenha dentro no colo dela o filho dela, mas que aquele filho esteja vivo. E o filho não pode ser morto nem na minha vida nem na sua vida. Outra mensagem aí. Glória a Deus, aleluia. Mas abrindo esse leque só para mostrar para vocês sobre sabedoria, sobre integridade, sobre ver a situação, né, de um outro lado. Então Salomão, ele, com essa atitude dele, com esse texto, ele mostra que ele precisava ouvir os dois lados, para que aí ele decidisse com sabedoria, com maturidade, qual a decisão que ele ia tomar, tá certo? Então olha quanta coisa a gente está falando aqui sobre maturidade, né, abordando cada ponto para vocês. Nós fomos lá atrás no Antigo Testamento, voltamos aqui no Novo Testamento, para que você possa entender perfeitamente do que nós estamos falando para vocês. Então vamos para o nosso terceiro ponto aqui, né, nossa terceira fase da maturidade. Eu errei ali, colocando sempre o primeiro ali, mas é terceiro, tá, gente? Nicodemos levou uma grande quantidade de especiarias para a unção do corpo de Jesus. Então, quando a gente fala sobre essa questão das especiarias, a gente já viu que Maria Madalena, né, ela fez isso também, né, antes um pouco, né, disso, quando ela estava ali na casa, se eu não me engano, de Simão. Eu não lembro mais quem que é agora, desculpa, fugiu, né? Eu não sou uma enciclopédia da teologia. O Rony lá, que é o meu professor, que é um antigo professor meu, né? Que é uma enciclopédia bíblica, ele lembra de tudo. Eu não sou esse cara. Às vezes me some mesmo alguma coisinha e outra, mas é normal, certo? Mas ela tá lá e ela, né, derrama sobre os pés de Jesus, né, um perfume muito caro, e aí indagada ali por ter derramado um perfume tão caro, né, Jesus vai falar sobre a importância, né, de derramar aquele perfume tão caro sobre ele, porque ela estava dando o melhor para Jesus. Então maturidade também passa pela questão de você dar o melhor para Deus. A sua integridade com Deus é uma integridade que você dá o seu melhor para Ele, tá certo? Então, voltando aqui, Nicodemos, ele também faz isso quando ele levou aí essa quantidade de especiarias para a unção do corpo de Jesus. Ele estava mostrando que ele estava dando o melhor, são 30 quilos. A palavra de Deus aí vai dizer que ele levou 30 quilos
de especiarias aí para ungir o corpo de Jesus. Então não foi algo assim pouco, pequeno, nada assim que fosse pequeno demais. Ele colocou tudo que ele podia para dar o melhor para Jesus. E Maria Madalena fez isso quando ele estava vivo ainda, né? E agora aqui você vai ver recebendo um tratamento ainda melhor do que aquele, quando ele já estava morto, né? Humanamente falando, já estava morto ali, e ali ele já tem esse cuidado todo. Nicodemos então cuida dele, né? Depois do momento em que Jesus fala para ele sobre nascer de novo, Jesus agora num outro momento, que é a de morte, mostra para Nicodemos esse cuidado, né? Ele aprendeu tão bem que agora no momento de morte ele cuida de Jesus de uma forma totalmente diferente, dando o melhor que ele tinha para o corpo de Jesus, porque ele já tinha entendido o que Jesus era dentro do Evangelho, né? Ele já entendia melhor o ministério de Jesus e todas as coisas que Jesus já tinha preparado para ele. Então entenda melhor sobre isso, porque maturidade não é perfeição humana, mas uma integridade divina. Então por isso que a nossa capa ela fala sobre isso, e ali você pode ver aí, vou colocar de novo para vocês. Eu coloquei uma imagem de fundo, né, para que vocês entendessem sobre o oleiro, né? Tem um oleiro ali no fundo, né? Que você pode ver aí que ele está fazendo um barro novo, um vaso novo. Então, desde o primeiro momento em que nós decidimos falar sobre essa mensagem, nós estávamos procurando mostrar para vocês que a integridade ela está em ser reconstruído, porque Nicodemos ali, quando ele tem esse primeiro contato com Jesus, ele vai ser reconstruído. Tudo que ele aprendeu, o conhecimento que ele tinha, né, de lei, de tudo sobre o que já tinha chegado até ele, que ele era um estudioso, ele ainda não sabia de praticamente nada do reino. Ele sabia a palavra, mas não sabia de reino. Eu sempre cito aqui o Jô, né, Jô Soares, que ele já leu a Bíblia 5 vezes. Mas se você perguntar para ele o que é graça, ou perguntar para ele, igual o Rodrigo Silva, né, quando foi lá, eu achei excelente. Procura aí no YouTube também essa mensagem, esse momento que ele teve lá no Jô, e o Jô vai falar, né, quantas vezes ele leu a Bíblia, e vai mostrar também aí, ele vai deixar evidenciado, né, o Rodrigo Silva, ele vai deixar evidenciado para o Jô que não é a quantidade de vezes que você lê a Bíblia. Assim como Nicodemos também conhecia a Bíblia muitas vezes, mas Jesus mostra para ele que você sabe muita coisa, mas é preciso nascer de novo. E agora no final aqui da nossa mensagem, você vai ver que Nicodemos ele tem um terceiro momento, né, sobre falar sobre Jesus, que agora é um momento que ele nem fala, né? Ele está vivendo a obra, ele está sendo íntegro em ajudar no sepultamento de Jesus e cuidando do corpo de Jesus. E se for colocar assim, né, fazendo um comparativo, o que nós precisamos cuidar é realmente do nosso corpo em Cristo, ou do corpo da igreja, né? Que Jesus é o cabeça da igreja. Então esse é o link que eu queria fazer com vocês aqui, encerrando essa mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito dessa mensagem, espero que vocês tenham entendido tudo, espero que, mesmo que eu esteja aqui bem rapidão falando, para entregar o máximo de conteúdo possível para vocês, vocês possam ter compreendido que o corpo de Jesus ele tem que ser cuidado desde o primeiro nascimento, que é lá quando a gente falou sobre batismo, lá do início, lá lembra da introdução que a gente falou sobre batismo de arrependimento, né?
que não é só o arrependimento, mas também não é só da água, mas é sim nascido do Espírito. Então ali Nicodemos nasce de novo através daquela palavra que Jesus fala com ele. Ele passa por um segundo momento que é a defesa, né? Em defesa de Jesus. Tem até um filme, né, que fala em defesa de Cristo. Você pode também procurar aí assistir, que é muito bom. E agora, no último momento, terceiro ponto de uma maturidade, de uma integridade em Cristo, uma integridade divina, é você cuidar do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, né, biblicamente falando, é a igreja de Cristo. Então cuide da igreja de Cristo, seja lavando um banheiro, seja limpando a igreja, mas seja também cantando, glorificando ao Senhor, né, chegando mais cedo, fazendo com que as pessoas que estão chegando, você possa cumprimentar elas. Lógico que agora tem a questão da pandemia, você tem que cumprimentar de uma certa forma, né? Então você vai cumprimentar, vai ali a recepcionar aquelas pessoas com um sorriso no rosto. Tudo isso é cuidar do corpo. Quando vem um visitante, você parar para aquele visitante, conversar com ele, falar um pouco. Uma hora ou outra você não vai ter tempo para isso. Eu sou um cara que faz 1000 coisas e às vezes eu acabo não fazendo tanto. É uma cobrança que eu tenho às vezes comigo. Eu tento não fazer uma coisa para tentar falar um pouco com uma pessoa, mas eu sei que daqui a pouco eu já tenho que me mexer e fazer. Então, assim, de qualquer forma, sempre você tem alguns minutos que você pode doar para Deus, doar para o corpo de Cristo. Assim como Nicodemos fez até no final da vida dele. E tenha essa maturidade. Não julgue ninguém pelas coisas que as pessoas fazem, tá certo? Se elas fazem muito, se elas fazem pouco, se elas fazem o que você queria que elas fizessem, né? E também do outro lado também, não se julgue também em achar que você não está fazendo muito para Deus, tá certo? Porque talvez realmente você não esteja fazendo. E agora com essa palavra aqui, você realmente vai fazer uma autoanálise e vai entender o que está faltando para você fazer para Deus. Mas se isso não é o seu caso, então viva a melhor forma em Cristo e viva o que o Senhor tem preparado para você. Se você é uma pessoa que precisa nascer de novo, nasça de novo, assim como Nicodemos, e tenha atitudes totalmente diferentes. Seja marcado na história dos evangelhos como Nicodemos foi, em uma pessoa que realmente teve mudança de atitude daí em diante, depois de encontrar com Jesus. Espero que você, nessa noite, tenha a maturidade vestida de integridade, que é o que a gente colocou aqui para vocês, a integridade divina, de viver Cristo realmente depois de um encontro com Ele, como você teve aqui nessa noite, tá certo? Ou no dia que você está assistindo esse vídeo. Deus abençoe a todos. Não esqueça de estar aí se inscrevendo no canal, deixando o like se você gostou dessa mensagem e compartilhando com a pessoa que você mais ama em Cristo Jesus, porque você vai estar abençoando essa pessoa com uma palavra riquíssima. Então, em nome de Jesus, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Tchau!